Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos ao vivo? Sim. Bom, então vou chamar a nossa convidada da primeira live Estrela sob Escombros, que é a Adriana Chiarelli, que é para a cultura e para a música de Curitiba. Esperando a Adri aceitar. Teria muitas coisas para falar sobre a Adriana, mas enquanto isso, vou falando que a Adri é proprietária da Arcádia Literária, de Sebo e Café, em Curitiba, e do curso de música Arcádia também. Ela é professora e fundadora do cursinho, que é um cursinho que atravessou a vida musical de muita gente, muitos artistas do Paraná, não só do Paraná, né, do Brasil, porque eu sei que tem pessoas que viajaram de outros estados para estudar com ela, e também hoje em dia o curso ele é feito remotamente, né? Então é possível estudar com a Adri de qualquer lugar do mundo. Inclusive ano passado eu fiz o cursinho aqui da Argentina. Vamos ver. Ah, tá. Vou enviar o convite de novo. Curso. Convidados. No ano passado, a Adriana também foi reconhecida com o prêmio Aldir Blanc. Olá! Oi, oi. Estava aqui falando um pouquinho sobre os feitos, teus feitos maravilhosos, falando que tu é uma personagem muito importante para a cultura paranaense, é, que inclusive recebeu o prêmio Aldir Blanc por essa contribuição à cultura paranaense, que é proprietária da Arcádia Sebo e Café e professora e fundadora do cursinho de música Arcádia, que atravessou a vida de muitos artistas de Curitiba, do Paraná, e agora, na verdade, está aí disponível para o mundo inteiro, né? Que inclusive eu fiz o módulo 2 ano passado aqui da Argentina, nessa com essa modalidade remota. Então, Adriana Chiarelli, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Você continua e continuará sempre sendo a minha rainha, né, Nanda? Você está como uma rainha hoje, eu agradeço, é uma honra ter a oportunidade de falar daquilo que me inspira, né? E eu não posso deixar de citar o fato de que o prêmio Aldir Blanc ninguém ganha sozinho, né? Aliás, em arte ninguém caminha sozinho. Eu acho que esse é um exercício importante que a gente aprende na caminhada, que nós precisamos estar sempre cercados de pessoas que são extremamente amáveis, são pessoas receptivas, são pessoas que compreendem, né? Então eu acho que as pessoas que vivem nesse mundo são muito privilegiadas quando elas conseguem compartilhar. E eu acho que nesse caminho, um dos fatores que fez com que eu pudesse ter alguns resultados muito positivos foi porque eu tive muita gente bacana do meu lado, tive muita sorte no caminho, tive sim grandes períodos de muita dedicação e tudo mais, mas não dá para negar o valor da vida de cada um. E tô super emocionada. Eu tô percebendo, sua linda. Não eu me esperava outra coisa. Sim, A é, gente te ama muito. Só queria fazer um parênteses, então, e dizer que se tem alguém que me ensinou que a gente não faz nada sozinho na arte. Ah, agora eu também vou chorar, para. não vamos falar, Foi, não, foi um esforço de não chorar, de não. essa força da natureza que está aqui em live agora, que é a Adriana Chiarelli, que já está aí com os seus alunos fãs, que a amam muito. E
Eu queria dizer para quem está assistindo que a Adri está nos dando um presente, porque ela não é a maior fã do mundo, das tecnologias e da internet, Exato. mas, mas ela está vindo aqui muito generosamente conversar com a gente, porque eu sonho em fazer essa live contigo, Adri, há muito tempo, muito tempo. E na verdade eu nunca fiz uma live com ninguém, assim, que eu convidei, sabe? Eu já participei de algumas, mas já fiz live sozinha, mas uma live em que eu convidasse alguém teria que ser a Adriana Chiarelli a primeira, porque é muita força, é muito poder, é muito amor à arte e que leva muita gente junto contigo. Saiba disso, que realmente tu não tá sozinha. E Sim. pode ficar bem emocionada assim, porque tu é muito amada. E a gente quer te ouvir, na verdade, eu poderia aqui ficar falando muito tempo sobre ti, mas eu quero passar a palavra para que tu te apresente da forma que tu te sentir melhor. É, eu coloquei esse tema de música e literatura, porque faz todo sentido, né? De uma proprietária de um cursinho de música e proprietária de um sebo. Mas claro que isso foi só um ganchinho para a gente compartilhar de toda a tua sabedoria, de todo o carinho, amor que tu tem para apresentar para gente. Então, a palavra é tua, estamos aqui. Eu quero, antes de qualquer coisa, dizer sobre... quando a gente combinou sobre marcarmos esse dia, que seria no sábado que passou, e eu pensei que na terça-feira nós teríamos esse feriado, eu imaginei que gravar isso aqui na CAD seria muito interessante, porque é a minha segunda casa, né? É uma mistura, eu acabo não sabendo. É um refúgio, não tão secreto, mas é um lugar que me abastece, me faz muito bem, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu tive uma sensação muito forte, muito clara do dia que nós acabamos marcando. E eu não posso deixar de citar que é um dia que muitas pessoas hoje choram, sofrem, né, por uma dor de... Muitas pessoas morreram antes do fim, né? Tipo, não era o fim, não era o plano, não era para ser. E a gente vive essa perda, um dia muito difícil nesse sentido, e nós estamos aqui juntas buscando a vida, representar a vida, apoiar a vida, lutar por ela. E isso não é só por causa de uma pandemia. Isso porque é uma dor que o brasileiro vive todos os dias. A dor da falta, a dor da escassez, a dor de não poder alçar voos mais altos, né? E uma coisa que me tocou muito, né? São vítimas. Essas pessoas que morreram antes do fim, elas são vítimas. E nesse momento, elas estão em silêncio. E você sabe muito, Ananda, que eu sempre prezo muito pelo silêncio. Prezo por ele, incentivo as pessoas ao silêncio, creio nele como um local de devoção, no sentido de nos encontrarmos, de nos reencontrarmos. Mas nesse caso não, nesse caso nós temos que ser a voz, nós temos que ser aquela voz que realmente tem obrigação como cidadão, eu como cidadã, de ser vigilante com as coisas que estão acontecendo. Eu não posso concordar com uma transgressão governamental, eu não posso concordar com um abuso de poder, eu preciso ser testemunha desse fato que nós vivemos tão forte, que dói tanto no coração das pessoas. Eu queria deixar isso bem claro, que eu compartilho com essas pessoas essa dor, sinto fortemente no meu corpo. E eu queria que assim não fosse, queria que assim não acontecesse. Mas nós vamos vencer, apesar dessas vidas. Ontem a gente teve uma notícia terrível, né, de que 5 milhões no mundo se foram já
mais de 600 mil vidas no nosso país. Eu queria saber o número exato para não ser displicente em cada um deles, mas infelizmente eu não consegui ver isso antes do nosso encontro. Mas são mais de 600 mil vidas perdidas, são mais de 600 mil artistas, são mais de 600 mil manifestações de possibilidade. E a gente precisa tomar na mão a direção e a força da condução das coisas. Mesmo que a gente atinja só aqueles que estão ao nosso lado. Mas se a gente atingir quem está ao nosso lado, a gente já faz uma boa ação. Porque é assim que a coisa funciona, né? Então, quando eu chego aqui e vejo, por exemplo, livros, né? Eu tenho livros aqui à minha volta e eu fico olhando todos eles. E esses livros, na verdade, eles são vida. Eles são vivos. É importante. Hoje eu entrei aqui, eu tive essa sensação de que cada um desses livros, ele não é um objeto morto. Ali a pessoa deixou vida para nós. E isso a gente não pode desmerecer. A gente não pode desconsiderar que esse objeto, considerado um objeto tão simples, né, tão corriqueiro, e a gente olha para ele de uma maneira tão tranquila, porque ele não nos desafia muitas vezes. Ele fica ali passivamente nas nossas prateleiras. Mas se a gente pensar que aquilo que está ali, ele vai trazer para nós um fôlego novo, um ânimo, uma sensação de futuro. Porque o que o livro tem? Então, na verdade, ele é um representante vivo da memória. Eu estou abraçando a almofada porque eu queria estar te abraçando. Tá? E, na verdade, o que acontece, né? A nossa memória é a coisa mais importante. Você, como minha aluna há alguns anos, deve ter compartilhado em algumas aulas algumas palavras que eu trouxe referente a essa necessidade. A necessidade de nós preservarmos a memória. É por isso que a gente faz dentro das nossas aulas muitos exercícios que trazem isso à tona, a necessidade de se desenvolver. E o que dizer então destes que são aquilo, o meio tão favorável para a gente trazer a permanência das coisas. E eu, Ananda, eu quero aproveitar nesse início já de live e citar aqui o teu trabalho como um trabalho exemplar para mim. Eu estou há muito tempo com esse livro na minha mão e eu queria muito, eu estou olhando ele ali na tela e eu achei muito linda essa luz que emana dele, sabe? Porque essa luz, ela está se apagando. Nós tivemos um grande pianista que faleceu ontem e foi muito dolorido. Eu, como pianista, quando olhava para ele, ele funcionava como um farol. Então, existem pessoas que você olha e você admira muito porque elas te dão força, né? Elas realmente iluminam. E quando eu olhei essa capa aqui, uma vez você fez algum post e a luz não era muito evidente e essa luz do meio do livro, ela se fez muito presente. E aí, dentre as várias coisas que eu encontro aqui, eu queria ler uma parte, pedir a tua permissão, porque você é uma jovem artista e você compreendeu no nosso caminho que você tem obrigação, Ananda, enquanto houver vida em você, de registrar todo o trabalho e toda a manifestação artística que existe. E eu fico muito feliz, muito honrada de poder ter lido essas páginas antes da edição do livro, de você ter me confiado isso. Realmente é de um esforço muito grande. Às vezes você pensa assim que a pessoa foi lá e ela largou algumas palavras e na verdade a gente tem um esforço muito grande quando a gente estabelece esse tipo de trabalho na nossa vida. É trabalho mesmo, né? É muito trabalho. Sim. E aí acontece uma coisa muito importante quando a gente entra nesse canal. Eu diria assim que é um perigo até fazer arte. É meio perigoso, porque ela traz à tona a nossa essência.
E a nossa essência é uma essência de criadores. É uma essência de pessoas que foram... existe um sonho, eu acredito, na nossa formação. E esse sonho de criação, daquele que eu creio que nos criou, nos pertence. Então, quando você promove esse tipo de resultado, certamente a gente obtém resultado, Ananda. A gente não faz esforço sem obter resultado. E hoje a gente tem nas nossas mãos, e as pessoas que quiserem podem ter nas suas mãos, a revelação daquilo que você tem dentro de você. Isso não é uma coisa muito fácil, né? Mas eu escolhi um aqui especialmente que diz assim, eu tô sem óculos, espero que eu Gente, eu consiga. não paguei nada para a Adri falar isso, eu juro. Ela não pagou, eu estou falando isso deliberadamente. Ela escreveu um pequeno poema que diz assim: artistagem. Já começa pelo título, né? Que é praticamente uma revolução em tudo aquilo que se costuma dizer num mundo considerado tão erudito, que é o mundo da arte. Eu quero considerar esse erudito no amplo sentido da palavra. Eu não estou fazendo nenhuma separação aqui entre o popular e erudito, mas é considerado ainda hoje que as pessoas que leem livros são pessoas eruditas. Mas olha só, artistagem. Quanto desencontro na procura de regras para realizar. Em geral, não há o que buscar. Tudo está aí dentro. A única tarefa é revelar. Então, Ananda, quando você escreve, eu vejo você aqui. Eu vi você se revelar nesse tempo em que estivemos juntas. Esse é o meu trabalho. Quando eu penso em trabalhar com música, eu tenho entendido assim que a arte, no meu caso, mais especificamente a música, é a manifestação mais intensa do individualismo, da nossa intensidade, daquilo que nos revela verdadeiramente, né? Então, quando eu leio o teu livro, eu vejo isso muito claramente. A ação daquilo que é a tua identidade. Então, é muito interessante você pensar que você tem condições de se revelar num mundo que nos é ensinado a repetição. Então, o mundo, ele prevê que você seja aquela pessoa que faz as coisas que estão dando certo. Esses dias o João Ney disse que ele recebeu uma mensagem no celular do tipo assim, escuta essa música, porque todos estão ouvindo essa música. Eu achei aquilo tão bizarro, sabe? Escute isso porque todo mundo está ouvindo. Leia isso porque está todo mundo lendo. E, na verdade, a gente vem e a gente transgride isso. E quando a gente transgride, a gente encontra o próprio caminho, a gente encontra revelação, a gente encontra força, identidade. E eu acho que é esse lugar que eu gosto de entrar na vida dos meus alunos. Eu gosto de entrar nesse espaço, né? É um espaço assim, digamos que ele está entre aquele lugar em que é o lugar do grande movimento, onde muitas coisas diversas acontecem, e aquele lugar que está obscurecido. Eu gosto de entrar nessa lacuna para ver se a gente consegue, através de muito trabalho, através de dedicação, através de disciplina, encontrar uma saída para a identidade. Posso te fazer uma pergunta? Nossa, toda, você viu como eu falo? Eu falo demais. Ah, mas a gente quer te ouvir. Eu posso ficar aqui o resto da minha vida te ouvindo. Bom, a pergunta é: nesses tempos, então, de dessa sociedade que existe um filósofo que chama de sociedade do cansaço, né? Que é uma sociedade onde estamos esgotados, porque a gente está sempre correndo atrás de algo que não chega nunca. Nos é vendida uma ideia de sucesso que, como tu acabou de falar, é algo muito generalizado, é algo que não leva em consideração as individualidades. Nesse contexto, a escuta, já que a gente está falando de leitura, de música, eu acredito que ler e conseguir escutar o que a pessoa que escreveu esse livro, né? Ler e conseguir entender a mensagem que está, a individualidade que está por trás de quem escreveu, é escutar, né?
Sim. Então, e a gente está falando também de música e de silêncio, ou seja, tudo tem a ver com a escuta. Nesses tempos, então, da sociedade do cansaço, dessa busca por um sucesso que não leva em consideração a individualidade, como desenvolver a escuta? E te pergunto isso especialmente, né, porque a tua habilidade como professora, eu vejo que uma das características principais é perceber as necessidades individuais de cada aluno. Perceber, é justamente tentar desenvolver a identidade de cada um, seja pela música, seja pelo caminho que for, né? Então, percebo que tu tem essa habilidade de escuta e de percepção do outro muito bem desenvolvida através da tua prática pedagógica. Como que a gente pode desenvolver a escuta hoje em dia? Uhum. Essa é a pergunta que eu queria te fazer. Uhum. Eu diria assim, em primeiro lugar, que a gente pode viver de outro modo. Sei que é meio ousado falar isso agora para você, sendo que nós estamos usando um canal extremamente favorável, né? Parece que eu estou sendo completamente contrária a isso, e não é essa a questão. Quando eu falo que a gente pode viver do outro modo, é que a gente precisa se livrar, vamos dizer assim, a gente precisa se desconectar o máximo possível desse mergulho. Eu vou chamar assim de um mergulho suicida, porque é isso o que está acontecendo. É um mergulho suicida pela busca de um crescimento desenfreado. Então, hoje existe como se fosse uma religião, né? Então, existem as várias religiões. E, na minha opinião, a religião que mais cresce no mundo, ela se chama crescimento. É como um Deus oculto. E ele seduz. Porque quer queira, quer não, eu estou agora gravando com você esse momento, né? Nós estamos compartilhando esse momento e de alguma forma muito carinhosa, muito amorosa, algumas pessoas nos ouvem. Então, assim, isso é um privilégio muito grande. Mas a gente não pode negar que esse lugar, o lugar que faz com que os números cresçam, o lugar que faz com que a nossa tribo aumente, ela precisa ter uma medida que nos mantenha íntegros, né? Então, os meios de comunicação, eles são muito importantes, mas muitas vezes você busca eles como se fosse uma liturgia. E esse não é o lugar que faz com que a gente se mantenha íntegro na nossa caminhada, porque nós ficamos aí em busca, somos assolados por essa movimentação e por esse crescimento. Então, Ananda, quando a gente trabalha, você sabe muito bem que eu convido os meus alunos a tomarem uma posição diferenciada. E esse lugar, sejamos bem realistas, a gente não está nem perto de nos acostumarmos a ele. Esse lugar de recolhimento, esse lugar vamos chamar de solidão, de buscarmos a nossa identidade, ele não é um lugar muito favorável para nós. Ele é um lugar um pouco dolorido até. Essa semana mesmo, ou na semana passada, numa aula eu estava falando com umas alunas do módulo 2, e eu falei assim, gente, quando nós buscamos fazer um estudo profundo de música, eu tenho uma visão muito clara do mergulhador, né? O mergulhador, na medida em que ele entra na água e que ele começa a mergulhar, ele começa a sentir uma pressão muito grande. Ele sente um peso muito grande. E isso não é diferente de quando nós entramos na nossa sala de estudo. A sensação que dá é que quando você entra ali, você se recolhe naquele lugar, a pressão aumenta. A pressão de quem? A pressão daquelas pessoas que sabem que você entrou naquela sala, indubitavelmente existe uma pressão. Existe uma pressão particular também. Você próprio se pressiona para um resultado. Mas existem outros fatores que incorrem ali no mergulho. Diminui a quantidade de ar, aumenta o silêncio. Você
percorre esse caminho solitariamente. Os mergulhadores, eles têm cada um o seu tubo de oxigênio e eles precisam gerir aquela quantidade existente. Ou seja, é um lugar que nos leva para um encontro muito particular. E isso não é o ideal para aquilo que vem se vendendo hoje em dia, né? Hoje em dia existe uma linguagem de que você vai aprender coisas rapidamente. Inclusive, isso é vendido de maneira muito clara, né? Eu quero deixar bem claro que eu não estou aqui querendo vender o meu trabalho, né? Uhum. Eu simplesmente estou falando essas coisas como uma defesa, talvez, do meu ponto de vista, né? São as minhas ideias relacionadas a treinamento, a preparação, a desempenho, né? E estou ciente também de que o meu método e a minha filosofia de trabalho, ela pode não servir para muitas pessoas, mas existem algumas que têm sede, que têm muita sede, tem uma necessidade de ir além, e eu gosto disso. Eu gosto de pensar que a gente pode ir além do máximo. Eu gosto desse lugar, sabe? Eu gosto do lugar onde a pessoa não está preparada para ouvir a sua voz e de repente ela vem como se fosse lá daquela escuridão, uma voz nova. De repente ela ouve alguma coisa que não era perceptível. E de repente ela percebe que aquela frase musical nasceu tão naturalmente. Não, não nasceu naturalmente. Ela treinou para que aquilo acontecesse. Então tudo é muito baseado na disciplina. Nós temos que ser muito disciplinados. E eu estava lembrando aqui, quando a gente fez um período de aula, como você me lembrou, há 2 anos, da tua insanidade, né? Isso foi antes da pandemia. Nossa, né? Da insanidade, de repente eu abri a porta, você surgiu na minha frente com a sua pequena mochila de viagem, como é você, né? Uma pessoa assim enxuta, diferente de mim. Eu sou tipo aquela velhinha do Titanic, sabe? Eu tava falando aqui com o João Neves assim, eu carrego tudo que eu puder carregar. Muito diferente de você. Mas naquele período, a gente deve ter feito, como você lembrou, 16 a 18 horas de aula em Em 3 dias. 2 dias, Três, 3 dias, três. sabe? Então, isso é porque as pessoas têm sede. Isso são as pessoas que querem muito. E é esse lugar que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com as pessoas que desejam muito se aprofundar no aprendizado da música. E uma das coisas que eu preciso citar, que são muito, que eu considero muito importante, é a memória. Uma situação muito importante dentro do nosso plano de estudo de arte é nós compreendermos, entendeu, que a nossa memória é a única chance que a gente tem de regressar. E por que regressar é importante? Porque nós somos um processo de construção. Significa que quando você está na minha frente, você é um ser que já tem muitas informações. E isso é importante que venha à tona. Eu preciso trabalhar e dar liberdade para que você possa desenvolver todo esse potencial e essa bagagem que você traz. Isso não será jogado fora, isso será potencializado. Por quê? Porque a gente vai mergulhar fundo, porque a gente vai trabalhar profundamente. Nós vamos buscar aquilo que talvez você nem reconheça em você. Mas é nisso que eu acredito, Ananda, dentro de um trabalho artístico musical. É que a gente possa trabalhar com muita disciplina, com muito rigor, né? A gente tem aqui o sebo que se chama Arcádia. E a palavra Arcádia, ela vem de uma região que era uma região muito tranquila, né? Onde os pastores viviam e cuidavam das suas ovelhas. Eu me sinto muito arcadiana, às vezes, com os meus alunos. Me sinto aquela pessoa que quer ter o aluno realmente como um filho, como aquele que eu vou poder abraçar, poder caminhar junto por um tempo. Me vejo muito nesse lugar. Mas também me vejo muito naquele lugar de Esparta. Também me vejo no lugar da guerra. Me vejo nessa situação em que a gente precisa trabalhar muito bravamente. A gente precisa lidar com naturezas.
naturezas que às vezes sofreram, que têm traumas, que têm medo. E aí, esse é um lugar também que precisa se construir para a gente poder se expressar. E tu acredita, então, que o estudo da arte, seja pela via da literatura, seja pela via da literatura, eu quero dizer da escrita, né? Sim, Seja pela via das artes visuais, do estudo da música, ele pode influenciar na nossa personalidade, muito, vai influenciar e também nessa capacidade de escuta que a gente está falando que completamente. precisamos desenvolver. Sim, completamente, porque na arte, apesar de existir uma relevância muito grande na questão da emotividade, né? Então você veja, a pessoa não precisa estudar para ela fazer a obra de arte dela, escrever aquilo que ela sente, pintar aquilo que vem como um quadro na sua mente, dançar. Nós somos livres para nos expressar artisticamente, mas a gente não pode negar que quando a gente abre espaço para o desenvolvimento da reflexão, e a gente só consegue desenvolver a reflexão quando a gente tem condições de trabalhar ativamente os princípios, os fundamentos, né? A reflexão, ela vem de um conteúdo que muitas vezes nós não temos adquirido. No momento em que a gente começa a se alimentar de valores que nós não conhecíamos, a gente vê que a gente consegue perceber melhor as coisas. A gente vê sim, a gente vê diferente, a gente sente diferente, a gente aprecia diferente, a gente faz tudo isso com mais consciência. Então, o lugar da arte, ela entra para poder fazer, para, digamos assim, aguçar a criatividade. Ela faz com que as coisas borbulhem. A gente sente assim, nossa, eu não posso mais ficar em silêncio, eu preciso colocar as coisas em voga agora, eu não vou mais segurar isso, né? As buscas se ampliam. Quando você começa a refletir, você começa a ter condições de perceber o que você pode buscar além, né? As escolhas, elas vão se sucedendo com muito mais fluidez. E não dá para negar, Ananda, que essa tua pergunta, a minha resposta seria sim. O crescimento intelectual e o crescimento afetivo vem à tona de uma maneira muito premente. A gente tem uma pessoa potencializada. E eu quero dizer para você que isso não agrada muito o movimento da totalidade. São pessoas que decidiram sair do todo, são pessoas que decidiram escapar da média, são pessoas que decidiram ir além. E o que fez isso? A dedicação, o trabalho árduo, o estudo, faz com que ela cresça, faz com que ela reflita e com que ela possa trazer à tona a sua criatividade. Eu creio muito plenamente nisso. Quando os alunos chegam para fazer aula comigo, eles vêm, mas eles têm bem claro, ou talvez não tanto, que eles vão trabalhar muito, a começar pela carga horária. Eu Eles acho que não. não. Ninguém tem ideia do que é trabalhar contigo. Não, de verdade, assim, falo bem pela experiência que eu já tive estudando em vários lugares, em várias linguagens, não só artísticas diferentes, mas realmente teu nível de exigência é, tipo, muito alto. Por isso que eu falei de Esparta, né? Eu gosto muito dessa coisa do enfrentamento da guerra. E eu incentivo os meus alunos a eles formarem uma fila, como uma corrente, e compreenderem que todos são primeiro lugar. Todos eles podem estar adiante. A gente precisa quebrar aquela ideia de que existe sempre alguém mais, alguém mais. A gente sempre vai olhar as pessoas além mais. Que bom isso! Isso é um estímulo para nós, mas nós temos que compreender que nós somos aqueles primeiros da fila. Aí, quando eu falo em fila, a pessoa acredita naquela fila. Eu estou em primeiro lugar, você está em segundo, você está em terceiro. E eu acredito numa fila em linha.
do tipo aqueles filmes que quando aparecem o nome dos artistas principais, quando você lê o letreiro no final do filme, você vai ver o nome dos artistas principais. Eu acredito nisso. Eu acredito que os meus alunos são os artistas principais. Não adianta que ninguém vai tirar isso do meu coração, da minha cabeça. Eles estão em linha e eles estão preparados e prontos para enfrentar a guerra. Que guerra? Guerra com ele mesmo. É uma guerra particular. Então, Ananda, quando você estuda música, quando você se dedica, quando você compreende que tudo aquilo que você vai fazer é para você, é para o teu próprio desenvolvimento, é para o teu próprio crescimento, quando você compreende isso e que isso não depende de ninguém, eu sou simplesmente um instrumento, eu sou uma pecinha ali que favorece talvez esse lugar, que canaliza de alguma forma, através dos exercícios, através do trabalho, mas quem faz essa mágica é o aluno. Ele próprio compreende o valor que ele tem, compreende o valor da interpretação dele. Ele compreende porque ele vai lá com o mergulhador, lá no fundo, onde é um pouco obscuro, e ele precisa fechar os olhos e ele precisa enxergar a si próprio. Isso não é uma coisa muito fácil da gente fazer. Esse lugar não é um lugar muito agradável também. Vamos combinar, não existe nada mais difícil do que estudar. Se você tiver que cantar em algum lugar, se você tiver que tocar, levar o seu quadro, se você tiver... Me perdoem, artistas, mas eu devo confessar. Antes de vir para essa live aqui, Ananda, hoje, eu tive uma sensação de que eu estava me encaminhando por uma prova que eu fazia antigamente na Belas Artes de instrumento. Então, eu estava completamente nervosa. Meu coração estava acelerado, porque esse tipo de ação, ele não é uma ação, ela não é uma ação comum para mim. O meu lugar de conforto é o bastidor. Meu lugar de conforto é a sala de aula. Isso faz com que eu me sinta confortável. Esse lugar aqui, por mais que eu ame estar aqui com você, ele não é um lugar fácil, né? Então, para mim também, isso aqui é uma prova difícil. É uma Ah, é bom eu poder te dar algum desafio também depois dos bilhões que tu já deu pra gente, teus muito. alunos. É, É uma vingança. Tô é uma brincando. pecinha. E aí eu Uma não posso. vingancinha. Eu quero aproveitar e citar a questão do trabalho profundo, né? Então, eu tenho interesse que o nosso reflexo melhore. E essas situações relacionadas, por exemplo, se eu melhoro o meu reflexo, se eu melhoro a minha velocidade, eu tenho mais precisão nas coisas que eu venho a fazer. Se eu faço coisas mais difíceis ou um pouco mais difíceis do que aquelas que são a minha posição de conforto, eu avanço, eu aprendo mais. E, obviamente, se eu me esforço mais, eu tenho um resultado melhor. O que eu tenho experimentado é esse lugar. Às vezes as pessoas estão fazendo aula e eu devo confessar a você, nem todos têm uma dedicação como o meu sonho. Nem todas. Aí os motivos não vêm ao caso, né? Mas eu fico pensando, puxa vida, meu Deus, como seria se essa pessoa realmente se dedicasse X% a mais? O que será que aconteceria se essas pessoas se dedicassem um pouco? Então a gente fica com esse caráter mesmo de incógnita, né? De não saber até que ponto a gente pode obter um resultado, porque isso não depende de mim. Por mais que eu construa um método, uma ideologia, uma filosofia de trabalho, isso não significa que eu vou obter a resposta de todos numa medida favorável. Claro. Mas o que vale a pena é essa vida em movimento. Esse lugar em que a gente trabalha, que é um lugar que não tem como tirar de nós, né? A sensação que eu tenho cada vez mais é que não tem como eu escapar. Já tentei escapar algumas vezes, mas não deu muito certo ainda, né? O meu refúgio às vezes então se torna aqui a Arcádia. Esse lugar ele me oxigena da música, o que é muito importante, traz um outro canal de ação, né? Mais leve.
porque a música, para mim, é um trabalho muito pesado mesmo. Mas nem por isso não significa que eu não ame muito, amo muito. Eu posso te pedir para contar um pouquinho da história de como tu começou a tocar piano e como tu começou a dar aula? Eu sei Sim, que é uma história íntima, se tu não te sentir à vontade para contar também, na tranquilo. verdade, assim, quando eu comecei a estudar piano, eu tinha lá os meus 8 anos, a minha mãe decidiu me colocar na aula de piano e logo que eu comecei a estudar, com 11 anos eu acabei entrando na Belas Artes. Na época existia um curso chamado, existiam 3 fases na Belas Artes, que era o chamado período preparatório, fundamental e o superior. Eu entrei naquilo que seria o segundo ano fundamental na época, aos 11 anos. Com essa mesma idade eu acabei perdendo a minha mãe. E a minha mãe, quer queira, quer não, era aquela pessoa que me carregava pela mão para as aulas de piano e me orientava e me incentivava. Meu pai também, mas é que como ela ficava em casa, a presença dela era muito importante. E quando ela morreu, foi muito louco, assim, porque eu vou citar uma coisa que é uma viagem, tá? Mas eu vou citar. Como tinha uma pianista naquela rua em que eu morava, os vizinhos sabiam que ali tinha uma menina que tocava piano, que estudava piano. E quando da notícia da morte da minha mãe, a vizinha do lado ficou sabendo. E ela deve ter pensado assim: eu acho que eu vou fazer alguma coisa para incentivar essa menina a não largar o piano. E ela foi pedir aula de piano para mim, só que eu tinha 11 anos só. E eu confesso a você, Ananda, que quando eu olhei a minha filha aos 11 anos, e ela era uma menina, como qualquer menina, com 11 anos, vamos combinar, você só sabe o que é a mão direita e a esquerda, o resto você vai se virando, né? E eu aceitei dar aula para ela. Então, eu comecei a dar aula muito cedo para essa pessoa, que foi uma grande incentivadora, provavelmente sem saber disso, e eu nunca mais parei de dar aula. Nunca mais. Dentro dessa questão do ensino, através dessa aula e de todas as outras que se seguiram, eu comecei a construir uma trajetória de identidade com o meu trabalho. E eu devo confessar a você também, que às vezes eu falo para o João, eu falei, não sei de onde que eu tirei essa ideia, mas eu às vezes não me conformava muito bem com o encaminhamento das coisas. E eu gostava de inventar exercícios, gostava de inventar jogos. Eu sempre gostei muito de esporte, então eu queria construir essa estrutura de autocompetição, né? Então eu ficava construindo exercícios que fossem desafiadores, tipo ginástica das notas que a gente faz no nosso curso. Ele é um exercício que não prevê para nós uma violência tão grande. Era para ser uma coisa bem tranquila, era para ser um exercício de leitura de notas no teclado, e ele se transformou num monstro. Então, hoje, ele é um ícone no nosso trabalho. O meu trabalho de piano, ele percorreu toda essa minha vida, né? Apesar de, durante a minha vida pianística como estudante, eu não ter o piano em casa, eu tinha pianos alugados, tive pianos emprestados até, mais alugados do que emprestados, mas não foi uma coisa fácil, não foi uma trajetória tranquila. É por isso que eu tenho muita confiança em dizer para aqueles que me buscam que não espere o momento que você considera que seja o mais adequado. O momento mais adequado é esse, que você abriu os olhos e os ouvidos e você atentou para desenvolver a tua arte, seja ela qual for. E eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Eu abri os olhos, É, eu abri os ouvidos e eu falei, esse aqui é o meu lugar, eu preciso permanecer. Eu não desviei, sabe? Eu não desviei, eu permaneci firme. Eu confiei, eu acreditei naquele lugar. Eu não é tinha. porque foi um lugar de sobrevivência também, né? Com certeza. Eu falei assim, nossa, se eu não fizer isso aqui, né? Então era como um fio condutor. Aquilo ali realmente me sustentou, me alimentou, fez com que eu enxergasse uma luz ao final do túnel, um dito tão comum, mas que foi tão real na minha vida.
né? Então, o estudo do piano, ele desencadeou num desenvolvimento de trabalho, de ensino, que traduz aquilo que eu faço hoje e sou hoje. Eu não posso negar. A maneira com a qual eu estudava e as exigências que eu trabalho com os meus alunos eram as mesmas exigências que eu guardava particularmente. Então, não existe nada que eu faça que eu não tenha experimentado. Não existe nada que eu especifique ou que eu estabeleça que eu não tenha tido uma visão que seja de resultado claro daquilo, positivo, de crescimento, né? Esse é o lugar. E daí, depois do estudo de piano, as coisas se moveram um pouco com o caminho da vida, até que desencadeou na Arcádia. E através da Arcádia, e só para você ter uma ideia, quando a gente abriu a Arcádia, eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha estudado música na vida. Eu queria muito ficar disfarçada de balconista. Eu estava muito cansada da música, para falar Sim. a verdade. Eu acho que Acho que todo mundo aqui que está assistindo agora ou vai assistir depois, que é músico, que é artista, já passou por um momento de estar esgotado da sua arte também, de todas as exigências, né? sim. Acho que todos E, nos identificamos com esse momento. e aí aquilo que eu achei que ia me sustentar fora, me colocou dentro. Me colocou muito dentro. Demorou uns 3 anos para que eu pudesse assumir esse lugar. Existiu uma situação bem interessante, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha estudado música ou que eu trabalhava com música de uma maneira profissional, até eu diria. Eu queria realmente ficar em silêncio. Mas os amigos, os colegas começavam a me encontrar no balcão, ou saber, lógico, da capo, né? Saber desde o começo que eu fazia parte daquela tribo. E aconteceu uma situação muito particular que uma menina apareceu na Arcade e perguntou para o João Ney se existia alguém que pudesse dar aula de harmonia para ela, porque ela ia fazer na época um vestibular em São Paulo. Eu nem sabia dessas histórias direito, para ser bem sincera. E aí ele falou, puxa, olha, não tem tal. Ele tentou acionar algumas pessoas, não conseguiu ninguém. E ele falou, Adriana, me deu tanta pena da menina, mas ela é tão bacana. Por que você não dá aula para ela? Eu falei, João, nem você sabe que eu não vou dar aula de música. Ele, puxa, mas se você ver a menina, você vai ver que ela é legal e eu acho que vai ser bacana você fazer alguma coisa de novo, tal. Eu falei, ai, meu Deus. Eu sei que ele me convenceu, eu dei aula para ela. E ela não sabia que eu era proprietária da Arcádia. Ela não soube que eu era esposa do João Ney. Ela acreditou que eu fui uma professora que ele contratou para dar as aulas de harmonia para ela. Bom, acabou de descobrir, então. É verdade. E até hoje o cartãozinho de Natal que ela enviou para a Arcádia, para o João Ney, dizendo assim, e agradeça a professora Adriana que conseguiu colocar harmonia na minha cabeça. Até hoje eu tenho esse cartão. Então esse cartão é um cartão da fase da minha vida secreta, onde eu queria realmente ficar disfarçada de outra coisa, né? Eu precisava entrar assim. Isso foi logo depois que tu te formou na Belas Artes Não, ou um tempo não, depois? não, eu me Não? formei em 88. Até esses dias eu gravei um podcast e eu falei errada a data, que eu falei que me formei em 86. Não, eu preciso corrigir. Eu me formei em 88. Isso aconteceu em 99 ou 2000, alguma coisa assim. Às vésperas do que veio a ser o trabalho que aí eu acabei desenvolvendo aqui com o curso de música, né? E o meu sonho, na verdade, com o curso de música era que ele não fosse um curso para o vestibular. Eu não acredito em ensinar música para alguém com uma especificidade que eu acredito que é pouco para aquilo que a música propõe. E eu não quero desmerecer a música, a prova, não quero desmerecer as instituições, não é isso. É que, como eu falei para você antes, eu quero muito ir além. Eu quero muito que a gente se desfaça dessas amarras que conduzem a nossa trajetória necessariamente. Elas precisam nos sustentar, elas precisam nos avalizar, mas eu preciso ir além, eu preciso me dedicar mais do que aquilo que é o exigido, porque eu posso, né? Então, o lugar do curso teve essa conotação.
Ele saiu desse canal, da especificidade. É claro que qualquer pessoa que fizer a minha aula, ela vai estar muito bem preparada para o vestibular. Isso eu não posso negar. Mas eu preciso deixar bem Já está claro, preparada para o doutorado já. ela Pode passar direto para o doutorado já. vai sair com uma boa bagagem, né? Ela vai sair com uma boa bagagem. Mas eu quero caminhar além, eu quero que o aluno descubra o seu potencial mais importante. E às vezes esse potencial pode até não ser a música. Porque nós precisamos compreender uma coisa, eu sempre insisto nisso. Nós fomos criados, eu já falei isso para você, Ananda, você já deve ter ouvido umas 200 vezes isso. Eu vou repetir. Nós fomos criados para fazer música. O nosso corpo, ele é um corpo musical, ele é essencialmente musical. Quando nós não conseguimos desenvolver a música no nosso cotidiano, a gente fica desgastado, a gente fica enfraquecido, nós ficamos volúveis às forças estranhas dessa vida. E quando nós compreendemos que a música vai exercer em nós um desenvolvimento de potencial muito profundo, vai nos alimentar e vai nos cercar de condição para enfrentar todas as coisas, aí a gente sente um resultado muito diferenciado. Eu prezo muito por isso. Então eu acredito sim que todas as pessoas desta terra, da face da terra, deveriam fazer música. E quando eu falo isso, eu não estou descartando fazer música sem estudar, porque música você não precisa estudar para fazer. Mas quando você estuda, aí Cantar no chuveiro tá valendo, então. sai de baixo, né? É muito poder, é muita condição, é muita possibilidade que a música abre na vida da gente. Eu queria te fazer uma perguntinha bem prática agora, É porque eu porque falo demais, são. né? Eu falo demais. Não, pode falar, a gente quer te ouvir. Eu já É, falei que a gente quer te mas ouvir. o Jô colocou até o relógio aqui na minha frente, eu acho que eu expliquei todas as coisas. Não, é que eu quero te fazer uma pergunta bem prática. É que faltam 6 minutos para 5. Normalmente as lives no Instagram duram 1 hora. Aí o Ok. que eu quero perguntar é se a gente caminha para o encerramento ou se a gente faz mais uma chamada. É isso que eu Amanhã pergunto, porque. caminhamos para o encerramento para a gente cumprir com o combinado. Eu acho que isso é uma premissa, né? Nós estabelecemos isso, vamos cumprir, Ananda. Vamos fazer o papel Tá bonito. bom, tá bom. É que eu quero ficar aqui pro resto da minha vida te ouvindo. A gente se encontra depois, tá? Então tá bom. Bom, então. Ai, eu não acredito que passou tão rápido. Por favor, por favor. Bom, vou voltar. Vamos fechar o ciclo, então. Voltar lá para aquele começo onde a gente lembrou que hoje é um dia em que a gente está com o coração apertado, como todos os últimos dias dos Sim, últimos anos, né? sim. Desde aquele novembro de 2018, especialmente, e Sim. depois mais explicitamente desde o início do ano passado. A gente falou sobre as pessoas que não estão aqui conosco, que são talentos que não foram, não chegaram a vir à tona muitas vezes, né? Pessoas que teriam tanto para oferecer e que a gente não vai poder receber o que seria oferecido. Quando tu falava isso, também me doía muito em pensar, né, na situação que a gente está, em termos culturais e econômicos, que mesmo as pessoas que estão vivas, a gente também não consegue extrair o talento dessas pessoas, né? Extrair todo o potencial que teriam a oferecer, porque estamos, a maioria da população brasileira está em modo sobrevivência, né? É dolorido, mas eu te vejo como a nossa musa inspiradora. Então, eu te proponho o desafio de qual é a mensagem bonita que a gente pode tirar disso, qual é a esperança. Eu queria uma mensagem de esperança diante desse momento que está tão difícil para todos. Existe uma palavra que eu costumo trazer na minha primeira aula do curso, e só citando uma questão relacionada a isso, algumas pessoas têm perguntado bastante como que funciona
como funcionam as aulas, né? Eu preciso dizer que não são padrão, realmente. Quando você me fala hoje que as aulas não acontecem como se imagina numa aula, eu preciso dizer que realmente as aulas não são padrão. Eu quero ir além. E eu não consigo passar um padrão. Eu estou falando isso mais por uma publicação mesmo de ideologia de trabalho, porque não vai adiantar as pessoas perguntarem para mim como as coisas vão funcionar. Elas vão funcionar como elas terão que funcionar. E apesar de eu ter um fio condutor e um trabalho muito específico e planejado e testado, ele é também mutável. Mas, Ananda, nessa primeira aula, os alunos eles são convidados a compreender um texto que eu costumo falar para eles. E diz assim, eu vou tentar lembrar. Existe uma vitalidade, existe uma força vital, uma energia que é traduzida em ação por seu intermédio. E como em todos os tempos, em todos eles, só existiu uma pessoa como você. Essa expressão é única. Se você a bloquear, ela jamais voltará a se manifestar por intermédio de qualquer pessoa. E ela se perderá. Então eu quero dizer agora para as pessoas que me ouvem que a coisa mais importante que elas têm hoje nas mãos é a vida. Essa precisa ser tratada, precisa ser cuidada para que ela seja multiplicada. Não só a sua vida, mas a vida daqueles que estão em volta de você também. Você precisa compreender que você é a pessoa mais importante do mundo. Agora você está me vendo, você está vendo a Nanda, talvez alguns nomes surjam na tua cabeça de pessoas importantes, de pessoas que fazem diferença para você, mas todas elas, sem exceção, elas não são mais importantes do que você. Quando você compreender isso e você fizer disso a tua verdade, as coisas vão mudar. Então, Ananda, uma coisa que eu tenho crido também é esse estímulo pela arte, sabe? E eu vou citar para você, eu vou tomar a liberdade de citar, por exemplo, uma ação que eu vivi nessa pandemia, que foi dada dentro da minha casa através da minha filha. A minha filha, eu não sei se você lembra, ela é arquiteta, e ela trabalha com 200 mil coisas ao mesmo tempo, porque ela tem essa capacidade de gerir 200 mil coisas, né? Eu bem menos, mas ela muitas. E nesse tempo de pandemia, o trabalho dela foi a maior prova para mim da força e da existência da arte na vida de todas as pessoas desse planeta. Ela é a prova na minha vida. E ela editou um livro nesse período pandêmico, ela fez milhões de coisas, mas eu vou dizer para você qual foi a coisa mais linda, importante e brilhante que ela fez. Ela fez uma poesia, ela escreveu uma poesia. E aí, o que vai acontecer? Eu vou tomar liberdade de editar, de escrever essa poesia depois, porque eu acho que não vai dar tempo. Eu até poderia ler a poesia, mas não vai dar tempo, então a gente vai deixar isso aqui assim como sendo em secreto, tá? Eu vou salvar essa live e aí fique à vontade para acrescentar a poesia nos comentários, ou pode me mandar porque eu posso colocar na descrição da live também. Muito obrigada. Eu quero deixar um salve à nossa grande indígena brasileira, Chai Suruí, que chegou no COP26 e fez o que precisava ser feito. Uma mulher indígena maravilhosa que deixou a marca do Brasil com louvor no dia que a gente precisava tanto. Muito obrigada, Chai. Você é um exemplo para mim e eu creio que para uma legião de brasileiros. Ananda, muito obrigada, minha querida. Você Obrigada pela tua a minha força, rainha absoluta. Eu sou grata por você existir na minha vida. Eu não tenho palavras para gratidão. Em Muito primeiro obrigada. lugar, por tudo, por ter salvado a minha vida. Tantas vezes eu não estou falando só como figura de linguagem. E em segundo lugar, por ter aceitado participar desse nosso encontro hoje. Por Muito favor, obrigada. é a maior Muito honra para obrigada, mim. querida. Saiba disso.
tá? A Eu sou honra é nossa. para você a qualquer tempo. Seguimos, olha, já estou sonhando com o segundo encontro, hein? Ok, a gente combina. Obrigada, minha querida. Um beijo, muito Tchau. prazer falar contigo, muito Eu quero agradecer obrigada. a todos aqueles que ouviram e por você, minha rainha. E queria que quem escutasse, por favor, já busque o Instagram Curso de Música Arcádia Literária. Por favor, E pessoal, vai estar marcada essa imagem, tá? Ela não é uma rainha porque eu estou fazendo um uso de figura de linguagem, é porque ela canta um Mozart como ninguém. Então, se vocês linda. puderem, por favor, ouvi-la. Para mim vai ser um presente também. Obrigada. Bom, obrigada, minha querida. Um beijo. Obrigada por todo mundo que participou. A gente não teve tempo de ler os comentários, mas eu fui lendo cada um. Tudo muito carinhoso, várias contribuições Muito reflexivas, obrigada. filosóficas também. Muito obrigada. Muito obrigada. E Eu não seguimos aí nos comentários na live que vai ficar salva. Seguimos o debate por ali. Obrigada, Um Nanda. beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Beijo. Até. Tchau.